sejam bem-vindos ao nosso 50º episódio. Agora eu acho que eu vou começar a falar assim, sejam bem-vindos ao episódio 50, tá? Porque agora esse negócio começou a ficar trava-língua. 50º, 51º, 55º. Tá bom, ainda bem que a gente trabalha trava-língua. Sejam bem-vindos ao nosso 50º episódio pro Formcast. Esse é o podcast que quer dar forma à sua voz. Vamos agradecer o nosso patrocinador oficial, que é a Forms. A Forms fez todo esse podcast, investiu em muita coisa de qualidade, justamente porque a gente sabe que o mundo das unhas, o mundo da beleza e o empreendedorismo merece o melhor. E a Forms acredita que quanto mais voz a gente der a vocês, maiores vocês serão. Quanto mais conteúdo a gente trouxer a vocês, maiores vocês serão. Então, se você ainda não segue os nossos canais, eu te convido a seguir os nossos canais, curte, compartilha, manda para no mínimo 10 pessoas. Eu já dei uma lida aqui, já conheço a história dessa pessoa e sei que vai ser incrível esse podcast. Hoje nós vamos trazer aqui uma convidada que é um exemplo que Deus transforma qualquer caminho quando a gente não desiste de caminhar. Que lindo isso. Deus transforma qualquer caminho quando você não desiste de caminhar. Vamos receber alguém que teve uma infância difícil, mas que não desistiu. Alguém muito especial, muito forte, que vai te impactar com o que ela vai te contar. Reconstruir sua vida através das unhas. Seja bem-vinda, Amanda Tainá. É uma honra te receber aqui hoje. E olha como ela é linda, gente. Ela é uma princesa linda do Senhor. É uma honra te receber aqui. E a gente quer começar contando um pouco da sua história. Mi, eu tenho somente a te agradecer. Agradeço a Deus em primeiro lugar por todas as oportunidades de hoje eu estar aqui. Todas as oportunidades que eu tenho aproveitado bastante. Agradeço a você, agradeço a Forms, que é uma família. É muito lindo de outubro para cá, desde o momento que eu estive com vocês, o que eu estou vivendo. Em 7 meses, para ser bem sincera, a minha vida deu um 360 gigante. Que bom, fico muito feliz então, isso. Realmente, eu só tenho a agradecer. Obrigada por tudo. Você, meu amor. Obrigada a você por confiar e decidir caminhar com a gente. A gente só entrega para vocês o que vocês realmente merecem. Você é uma mulher inspiradora e eu agradeço por eu ter te escolhido. Que bom. Essa é a grande verdade. Vamos começar contando quem é a Amanda Tainá. Bom, Amanda é uma menina que veio de uma família muito simples, muito humilde mesmo. Os meus pais se separaram, eu era bem nova. E nós somos em 5 irmãos. Os meus pais, meu pai, na verdade, ele tinha problemas com vícios, drogas. E com o tempo a minha mãe se esgotou. A minha mãe cuidava do meu pai como um filho também. E ela foi se esgotando. E quando chegou na fase em que eu e minhas irmãs tinham mais ou menos uma faixa de... Minha irmã mais velha tinha 10, eu tinha 8, minha outra irmã tinha de 7. E por aí, assim por diante, a minha mãe cansou do meu pai e ela resolveu mandar ele embora. Porém, com meu pai a gente passava dificuldades na forma em que ele agia com a gente. Meu pai era uma pessoa, por conta dos vícios, ele era muito agressivo. Então, a gente apanhava, a gente passava muitas dificuldades. Mas a dificuldade de faltar algo pra gente em casa, a gente não passava. Porque o meu pai, mesmo com essas coisas que empatavam ele, de ter um crescimento de vida, ele sempre foi uma pessoa muito trabalhadora. Então, ele também tinha algumas qualidades. Claro. E isso, quando a minha mãe decidiu separar do meu pai, a gente passou a viver uma outra realidade. Então, foi aquela realidade de faltar luz, faltar água, faltar alimento. E tudo isso fazia com que eu e as minhas irmãs, nós tivemos que amadurecer antes do tempo. Nós começamos a minha irmã mais velha colocava eu num carrinho de feira e nós íamos pedir coisas nas portas. Essa foi a grande verdade da minha vida. Então, às vezes, ela até poupava eu um pouco. Ela deixava eu na casa de um irmão, que nós somos
cristãos, nós crescemos na congregação. Então, ela confiava em um irmão, deixava eu trabalhando ali com ele na loja. Ela ia na feira, pegava alimento, voltava, no final ajudava ela. Então, a minha irmã mais velha também, por um grande tempo, ela foi a nossa mãe. Porque a minha mãe, no meio de tudo isso, a minha mãe pegou uma depressão. Então, a minha mãe acabou caindo no mundo, né? Ficou meio depressiva, não conseguia cuidar totalmente da gente. E com isso também as pessoas acabavam julgando muito minha mãe, né? 5 filhos, nova. A minha mãe, na idade que eu tenho hoje, 29 anos, a minha mãe já tinha 5 filhos e já tinha essa separação e esse caos todo na vida dela. Então, com o tempo, eu ia para a escola. E na escola, eu sempre gostei de fazer as minhas unhas. E aí minhas amigas comentavam, ai, que linda essa francesinha que você fez. E eu falava, quer que eu faça em você? E elas, de sexta-feira, quinta-feira, elas sempre deixavam. E elas me pagavam R$2 por isso. Olha só, o empreendedorismo já batendo na sua porta ali, desde novinha. Exatamente. E esses R$2, eu já entendi, assim, quando eu trabalhar, eu vou conseguir um dinheiro. E, para mim, isso era uma solução. Eu sempre enxerguei que, se eu trabalhasse, eu teria uma solução para poder ajudar os meus irmãos e tentar resgatar a gente dessa vida difícil que a gente levava. Uau. Então, a minha irmã foi vivendo um pouco da vida dela, porque logo ela caiu na adolescência, né, com 16 anos. Então, minha irmã foi se afastando um pouco da gente, ela viveu uma outra etapa também da vida dela. E aí ficou eu com uma irmã mais velha, em casa. Com isso, minha mãe começou a trabalhar, minha mãe foi trabalhar registrada, então eu tinha que estudar, chegar, dar conta dos meus irmãos, da casa. Às vezes levava na escola ou buscava, os vizinhos ajudavam bastante. E a gente... eu lembro que minha irmã do meio, por ela estudar no pré naquela época, por muitas vezes a minha mãe levava ela para ficar na escola comigo. Então, quando eu não cuidava dos meus irmãos em casa, eu cuidava da minha irmã do meio, do meu lado, na sala de aula. E toda a sala ficava olhando a professora, mas era algo que eles sabiam da nossa necessidade. E, inclusive, nessa época, eu lembro que eu levava uma Tupperware bem grandona para a escola, deixava de manhã com a tia da cantina, e no final do dia, quando todo mundo ia embora, porque eu já estava na 5ª série, nessa época eu era uma adolescente. Já tinha vergonha. Então eu tinha um pouco de vergonha. Claro. Né? Eu pensava, nossa, como que eu vou embora com essa Tupperware de comida? Então ela dava o restante da comida pra gente. Eu levava a minha irmã, mala nas costas, e a Tupperware assim. Uau. É muito emocionante falar sobre isso, porque... Com 14 anos você já estava vivendo isso. Foram momentos que mexeram muito com a gente. Mas foram esses momentos também que me serviram de aprendizado até hoje. Então, quando eu fiz cerca de meus 11 anos, que eu estava na 5ª série, a minha mãe trabalhava para uma mulher. E essa mulher, eu fui para a casa dela, brinquei com a filha dela, eles acabaram me amando e pediu para cuidar de mim. E a minha mãe viu aquilo como uma oportunidade. Minha mãe talvez pensou, se a Amanda for, ela vai ter um futuro diferente. E eu fui. Então, eu morei no litoral sul, em Itanhaém, que é na praia. Morei por 6 anos lá. Voltei com 16 para 17 anos. Voltei também pelo fato que essa pessoa foi uma pessoa que me ensinou, que cuidou de mim, que me tratou com muito amor, muito carinho. Que eu sou grata eternamente por essa fase de adolescente que ela me tratou. Mas chegou uma fase também que ela... Por ela ter perdido o marido, ela vivia também um surto de depressão muito grande. Ela acabou vendo eu como um alvo para ela. De repente, assim, ali eu posso jogar essa minha raiva. Então, ela começou também a me agredir com palavras. Ela me agredia fisicamente, verbalmente. Então, eu continuei sonhando. Se eu for para São Paulo, eu consigo um trabalho e eu saio dessa situação. E no meio disso também, eu tive uma grande dificuldade para concluir os meus estudos. Então, eu não consegui concluir os meus estudos. Eu tinha parado na 6ª série. Quando eu fui para a casa dela, eu fiz o primeiro ano. Depois, os outros anos, eu não fiz. Eu fui virando praticamente
uma pessoa assim, você vive aqui, então você cuida aqui, você lava, você passa, você Você virou cozinha. empregada. Então eu virei uma empregada nesse lugar. Quando eu fui para São Paulo, eu tive a oportunidade de voltar para São Paulo, foi um final de semana comum. Só que eu desci do carro e falei, eu vou ficar aqui. E aí ela falou, você vai ficar com a roupa do corpo? E eu falei, tudo bem, eu vou ficar com a roupa do corpo. E foi daquele jeito que eu fui deixada. Como hoje eu estivesse só com essa roupa e nem uma mala para uma troca. Na casa da sua mãe? Na porta da casa da minha mãe. Então eu voltei para casa da minha mãe, fiquei com as minhas irmãs. Com 3 dias eu arrumei um serviço no shopping. Então eu fui trabalhar no Burger King, foi meu primeiro trabalho. Fiz ali com R$13, emprestado de uma tia. Coloquei no bilhete único, fiz as passagens, fui em alguns shoppings em São Paulo. E aí, com aqueles R$13, eu ainda consegui fazer meu currículo. E durante 3 horas, o bilhete único te dá a opção de você andar em vários ônibus. Então, foi isso que eu fiz. Caraca. E aí, quando eles falaram pra mim, que eu cheguei no Burger King, eles falaram, olha, a gente tem vaga e precisa começar o mais breve possível. Eu falei, eu posso começar hoje. Ele falou, como não temos uniforme, você começa amanhã. Eu falei, tudo bem. Só me falar o horário e eu começo. Eu ganhei... meu salário lá era R$412. E eu fui muito feliz nesse trabalho. Eu fui muito grata. No outro dia era 7 horas da manhã, eu já estava no shopping e eles abriam 9 horas, né? Começavam as lojas a abrir às 9 e era 7, eu estava lá. Uma amiga me chamou para morar com ela. Eu fui morar com ela. A gente dividiu o aluguel. A gente ganhava R$400. Pagávamos 200 de aluguel. Sobrava 200 pro alimento. E aí, com o tempo, o Burger começou a deixar de me pagar. Eles começaram assim, a gente vai te dar 200 e depois a gente dá mais 200. E aí começou a faltar algumas coisas. A gente pediu para uma tia nossa se ela podia emprestar o cartão, que naquela época tinha cartão do Nagumo. O Nagumo era bairro, supermercado pequeno de bairro. Então ela ajudou a gente nessa parte e eu tinha comprado um celular, que foi minha primeira aquisição da minha vida. Foi eu ter um celular, tirava foto, eu pudesse fazer ligação, mandar mensagem. E aí eu comprei tudo isso no cartão dela e eu fui acumulando algumas dívidas. Então eu conversei com a minha tia e falei, tia, eles não estão me pagando, eu preciso da sua ajuda, porque eu não sabia me posicionar. Eu tinha muita dificuldade de conseguir impor certas coisas para as pessoas. Eu não me via já como uma mulher, né? Eu me via sempre sem forças para poder cobrar alguém de alguma coisa. Foi quando minha tia foi comigo lá e falou, olha, eu vou ter que fazer uma denúncia, né? Vocês não registraram ela, não fizeram nada que foi combinado. Ela vem, faz hora extra. Eu ganhava 50 centavos por hora extra. Ah. E quando não, eles falavam, a gente pode pagar com lanche? E por às vezes eu não ter alimento, talvez, na minha casa, eu falava, tá bom, então aquele lanche era minha janta. Ou aquele lanche ia ser o que eu guardava metade para comer no outro dia de manhã para ir trabalhar. Eu pegava um ônibus, igual uma sardinha, chama Cidade Tiradentes. Ele é um ônibus vermelho. E, assim, se você esperasse mais 40 minutos para ele passar, ele nunca ia estar vazio, ele sempre estava cheio. Então, eu ia bem sardinha no ônibus, mas com meu lanchinho e sempre grata. Porque eu entendia que ali eu estava começando a minha história. E eu acreditava já no meu potencial. Eu sonhava, mas eu não imaginava que seria através das unhas. Então, eu saí do Burger, fui morar com a minha irmã, na maior comunidade de São Paulo, que é a favela de Heliópolis. Morei lá com a minha irmã e foi lá que tudo começou, essa fase de empreender. Minha irmã virou pra mim e falou, você sabe fazer o quê? Porque não dá pra você morar aqui, né? Eu tô sozinha, então eu preciso que você me ajude. O que você sabe fazer? Falei, sei fazer comida, sei limpar a casa, sei fazer tudo o que você me falar. Eu sei fazer um lanche, eu sei fazer um sorvete, sei mexer numa máquina, eu sei fazer um açaí. Tudo que eu aprendi lá e na outra casa que eu morava, eu posso fazer. Exatamente. Então, eu vi assim, de tudo que eu passei, eu ainda levei os aprendizados. Foram eles que me trouxeram até aqui. E aí eu fui falando pra minha irmã, ela falou, então, eu vou comprar um carrinho, nós vamos vender açaí e você faz comida. Eu falei, tudo bem. Então, eu vendia marmitex no prato
Porque na época não tinha, nem colocava, né, nos potinhos, nem nada. Vendia no prato, o pessoal comia, me pagava, eu ia guardando, comprava alimento, toda aquela correria. E os açaís eu deixava prontos. Deixava vários prontos, copo descartável, no congelador. O pessoal chegava, pedia, eu dava, pegava dinheiro e era aquela loucura, de 2, de 3, 3,50. E as minhas irmãs mais novas, a gente colocava elas no carrinho para andar mesmo, porque lá é enorme, né? A comunidade é muito grande. A gente Elas vieram morar com vocês? E elas ajudavam a gente. E assim, a gente sempre foi aquele negócio assim, juntas venceremos. E aí, quando eu comecei, a minha irmã chegou com a unha feita, eu falei, nossa, muito linda a sua unha, eu gosto de fazer unha também. Ela falou, você gosta? Eu falei, gosto, às vezes eu que faço a minha, eu só não fiz mais porque eu tô sem as coisas. Aí ela falou, se eu comprar as coisas pra você, você faz? Eu falei, sim, minha irmã mais velha. Aí ela foi no Armarinhos Fernandes e voltou com uma sacola, com alicate de aço, já não era mais aquele de plástico que eu tinha. Quando você viu aquilo, seus olhos brilharam, né? Porque eu lembro, gente, uma vez, eu fiz um curso de massoterapeuta. Até trabalhei com isso na época. Só que aí uma aluna que estava no curso também falou assim pra mim, por que você não aprende a fazer unha? Porque o dia que não tiver massagem tem unha. Aí eu falei, mas eu não sei, não tenho ideia, não tenho dinheiro pra pagar esse curso, já tô fazendo esse aqui e tal. Ela falou assim, vamos fazer o seguinte, eu sou de outra cidade, eu não tenho lugar pra dormir aqui, eu durmo lá na sua casa e a gente passa a noite eu te ensinando. Falei, bora. Pedi minha mãe foi lá e comprou alicate, esmalte, palito, e a gente passou quase a noite inteira essa menina me ensinando. Minha querida, eu arrancava bife, não, eu arrancava o dedo inteiro quase. Falei, eu pensei comigo, falei, isso não é pra mim. Mas eu já tentei, muito tempo atrás. E aí foi assim que eu fui começando. A minha irmã começou a falar para as amigas dela, né? Que eu era muito tímida, muito mesmo. Não conseguia quase conversar com as pessoas. Eu fazia tudo, mas era tímida para tudo. E aí minha irmã começou a falar, minha irmã faz unha, vem fazer com ela. R$5 você faz o pé e mão. Aqui é pé e mão, R$5. E aí a gente começou a divulgar. Uma começou a falar para outra e eu comecei a fazer unha. Então, de manhã eu continuei com as marmitex. À tarde eu fazia açaí. Então, até as 4 da tarde eu vendia açaí. Se não, deixava pronto do jeito que eu falei pra você. E ia fazendo unha. Eu fazia unha, às vezes as pessoas entravam. Oi, nega. Que eles falam assim, né? Oi, nega, quero um açaí. Eu entro aí, pega no congelador, deixa o dinheiro em cima da pia. E a pessoa ia embora, deixava o dinheiro lá. E eu ali atendendo, trabalhando. As toalhinhas que a gente passa, o esmalte. E foi assim que eu comecei. Aí ali eu comecei a comprar uma roupa, comecei a comprar um kit de maquiagem pra mim. Comecei a ter um dinheiro e sempre investindo. Eu descia toda semana lá na perfumaria para comprar mais coisas. Eu chegava contando, comprei mais coisa, tem novidades. E aí as meninas iam bem felizes fazer a unha. Até que minha irmã falou, eu vou precisar mudar. Porque eu tô vivendo novos planos, né, da minha vida. Não quero mais morar aqui. E você vai fazer o quê? Aí eu falei, não quero ficar aqui sozinha, né? Aí a amiga dela falou, Amanda, eu tô indo viajar e eu preciso de alguém para cuidar dos meus filhos, porque eles não vão porque eu vou ao trabalho. Aí foi a época que eu topei, fiquei morando na casa dela, cuidando dos filhos dela enquanto ela viajou. E aí nessa época eu fui babá. Então, eu novamente deixei as unhas de lado. Eu fiquei com aquelas coisas pra mim, porque ela acabou, na época, ela me pagava R$1.100. E aí, pra mim, R$1.100... Era muito. Era muito, né? Pra mim ganhar R$1.100 fazendo unha com R$5 pé e mão, era pouco ainda, né? Era muito pouco. E aí, eu acabei topando por conta do salário. E aí, eu conseguia mandar um dinheiro até pra minha mãe, fazer compra lá com os meus irmãos. Só que foi me cansando, porque eu levava eles na escola, buscava, às vezes eu ia em reunião. E eu comecei a falar, nossa, eu acho que eu tô anulada. Eu já vivia essa parte que eu não me enxergava como mulher. E eu falei, não, acho que eu estou anulando. Então eu vou embora. Aí conversei com a minha mãe falou, não, pode voltar pra casa. Aí eu voltei. Já tinha uma malinha de roupa, já tinha umas coisinhas que tinha comprado. Agora eu não voltei com a roupa do corpo. E aí fiquei na casa da minha mãe novamente. Então, como eu tinha minhas coisas de unha, eu já cheguei no mesmo dia e comecei a falar para as vizinhas, olha, eu faço unha, se vocês precisarem, eu cobro R$5 o pé e mão. E aí minhas vizinhas começaram a me chamar
pra fazer. E as minhas vizinhas eram aquelas assim, senhorinhas. Aí elas falavam, Amanda, roda o palito. E eu tinha que rodar o palito na cutícula. Porque se ficasse pele ali, ela falava, ainda tem pele, minha filha, tira essa pele daí. E aí eu falava, não, tá bom. Depois eu ficava pensando, meu Deus, que situação, né? Que mulher chata. Mas até isso, eu entendi o poder da excelência. Você, cada vez, poder entregar mais. O seu melhor. Isso fez você hoje ser excelente. Exatamente. E aí eu fui ali convidada para trabalhar num salão. Trabalhei lá por 3 anos. E esse salão foi um salão que me deu um boom. Ali eu conheci pessoas que tinham um nível de vida muito melhor que o meu, que me acolhiam de uma forma que elas entendiam toda a minha simplicidade. Minha forma de se vestir, de conversar. Às vezes eu até chorar ou expressar os momentos de tristeza que eu vivi na minha vida e elas me acolheram. Então essas pessoas foram luz que Deus colocou na minha vida. Amém. Que não me trocavam por outras. A gente trabalhava num salão gigante, tinham mais de 6 manicures lá. Mas elas olhavam para mim e acho que elas conseguiam sentir a minha energia, meu sonho, minha vontade de querer vencer. E elas acreditavam muito em mim. Que lindo. E lá, eu fiz amizade com a minha chefe, ela foi um amor de pessoa. E ali eu comecei a entender o poder que eu tinha nas minhas mãos de transformar minha vida. Porque eu comecei a passar a ganhar bem. Naquela época, eu comecei a ganhar 3 mil reais fazendo pé e mão. E aí você falou, no uau. mês. E aí eu comecei a sonhar grande. Comecei a arrumar minha casa de 2 cômodos, que aí nessa fase minha mãe já tinha me cedido 2 cômodos no quintal da casa dela. E aí tava bem acabadinho. Então eu fui lá, reformei, coloquei piso, pintei. Fiquei morando lá. Feliz da vida, ia trabalhar, voltava. E olha que engraçado. Quando eu era jovem, eu passava em frente a padarias e eu olhava as pessoas tomando café e falava, nossa, deve ser muito legal tomar café na padaria. Quando um dia eu crescer e eu trabalhar, eu vou tomar café na padaria. Meu Deus. E aí, quando eu comecei a ganhar esse dinheiro, eu passava no posto de gasolina, eu comprava cappuccino, pão de queijo. A minha maior conquista, assim, sempre foi essas partes de eu poder satisfazer, eu poder entrar num lugar para comer o que eu tinha vontade, sabe? Porque quantas vezes você passou ali e não podia? Muitas dificuldades, né, nessa parte de alimento. Então, eu olhava e falava assim, nossa, eu desejo sentar na padaria e tomar um café da manhã. Tanto que hoje é uma coisa preferida, eu acordo mais cedo para fazer isso. Meu Deus. É muito bom. E aí eu comecei, aí arrumei minha casa, muitas coisas foi dando certo. Uma amiga de trabalho que trabalhava lá comigo, a Sandrinha, ela falou, ó, eu comprei um kit, vou participar de um curso de alongamento de unhas. Aí, você não quer participar? Eu falei, imagina, eu vou pôr esse negócio que estraga nas minhas clientes, na unha das minhas clientes, jamais. Ela falou, ó, tudo bem, mas você topa ser minha modelo? Porque como você gosta de unha grande, eu tinha as unhas bem grandonas. Como você gosta de unha grande, eu vou poder fazer em você. Eu falei, tá bom. Ela falou, segunda-feira, então, combinado. Te espero lá no Tatuapé, que é um bairro lá em São Paulo. Aí fui pro curso com ela. Quando chegou no curso, que a professora começou a ensinar e elas começaram a fazer, eu falei, imagina, isso aqui é a coisa mais linda do mundo. Eu já gostei disso. Eu gostei. Como que eu faço para participar? Eu preciso disso. E aí ela falou pra mim, ela falou... você compra o kit em alguma perfumaria e você consegue participar. Falei, tá bom. Aí, 3 semanas depois, a Sandrinha me liga. Amiga, tô aqui no ponto, tem 2 kits aqui. Corre pra você conseguir. Eu tinha 300 reais guardado. Eu cheguei na minha amiga Kelly e falei, amiga, preciso que você me ajude. Empresta seu cartão? Ela falou, empresto. Falei, eu vou comprar um kit, vou fazer o curso de alongamento igual a Sandrinha. E a gente vai arrasar aqui no salão, porque só vai ter eu e ela de alongamento. Ela falou, tá bom. Vou com você. Melhor, vou com você. Minha amiga tinha acabado de aprender a dirigir e comprado um carro. A gente foi com o carro morrendo do início ao fim. Mas a gente chegou lá, compramos o kit, ela passou o cartão pra mim. E na mesma semana eu consegui agendar o curso. Fui, fiz o curso, voltei postando no Facebook. Alongamento em gel, R$35. Nossa Senhora. Quanto que era o pé e mão? O pé e mão lá era 20
R$23. R$23. A diferença era mínima. E aí eu falei, vou fazer por esse valor, porque todo mundo vai querer. E novamente as minhas clientes foram me dando oportunidade. Então no primeiro mês eu paguei o cartão da minha amiga já fazendo o resultado dos alongamentos. E aí com o tempo foi evoluindo. Eu fui, fiz um outro curso, com muita dificuldade também, parcelado no cartão do meu marido, que inclusive ele é uma pessoa que sempre esteve do meu lado, sempre me impulsionou. Você conheceu ele quando você trabalhava no salão? Quando eu trabalhava nesse salão. Assim que eu estava reformando minha casa, eu conheci meu marido. Hoje nós somos casados, vai fazer 9 anos. Então, eu conheci ele bem novinha também. Mas ele sempre foi aquela pessoa que acreditou em mim, sempre falou, vai dar certo, você é focada, você busca seus sonhos. E quando a gente se conheceu, ele falou, eu me apaixonei por você pela sua história. Por olhar e saber que eu tinha do meu lado uma mulher que tinha vontade de vencer. E aí ele foi sempre o que ele pudesse, ele me ajudava, né? Não muito financeiramente, tá? Eu até agradeço ele nessas partes, porque se talvez naquela época ele financeiramente tivesse tampado muitos buracos, eu não teria entendido o mundo de empreender. Mas ele sempre me ajudou assim, vai lá, faz, te incentivou. Pra você, entendeu? Que você precisa dessa ajuda, toma essa ajuda aqui, vai lá, parcela no cartão. Então, essas partes ele sempre me ajudou. E aí eu peguei o cartão dele, fiz um outro curso, fiz um aperfeiçoamento, porque a gente chega num nível que a gente tem que entender que é necessário aperfeiçoar. Tem que melhorar. É necessário crescer, se você quer mais, quer ganhar mais. E aí eu comecei a ver que perdia muito tempo fazendo alongamento, então eu falei, vou fazer um curso, vou aperfeiçoar. Aí eu aperfeiçoei nesse curso, comprei umas coisas novas, produtos novos, mas também tive muita dificuldade. A unha soltava, não secava, a cabine não era boa, o material não era o que eu queria. E aí eu ficava louca querendo entregar e eu topava tudo para entregar. Inclusive, eu ficava assistindo vídeos no YouTube até 3, 4 horas da manhã. Porque eu falava, eu tenho que fazer uma unha melhor. Eu treinava, minha unha ficava papel em mim, porque de tanto que eu tirava, colocava, e lixava e fazia. No começo eu tinha medo do motor, tinha medo de machucar as clientes, então fazia tudo no braço, tudo na lixa, sabe? Quando eu comecei, era só lixa. Então, quando veio o motor, eu sempre ficava assim. Eu ia com ele devagarzinho, eu pensava, será que esse trem vai passar aqui, vai pegar na pele da minha cliente, vai machucar? Depois eu peguei o jeito, mas de primeiro, quando você é muito acostumada com a lixa... Assusta, né? Uhum. E aí eu assustei com o motor, então fazia tudo na lixa. Mas aí eu continuei aprimorando, buscando cursos, fazendo essas coisas, até que minha chefe chegou em mim e falou, Amandinha, eu vou passar o salão pra frente. Não sei se você vai se adaptar com a gestão nova. Mas, se você tá pensando em ter algo pra você, por que você não tenta? Ela foi, assim, espetacular. Porque aí eu peguei e falei pro Anselmo, ele falou, acho que tá na hora de você tentar alguma coisa pra você. E essa parte foi a parte que eu entendi que ali era a minha responsabilidade. Falei, agora eu vou ter que ter responsabilidade. Agora acabou muitas coisas que a Amanda menina, que eu ainda tinha aquela Amanda menina dentro de mim, agora acabou muita coisa. Vou crescer, vou viver realmente para daqui 10 anos, 20 anos, eu preciso já trabalhar para o meu futuro. Foi aí que eu abri mão de várias coisas. Um exemplo, não ia mais para vamos pro barzinho, eu já não ia. Não, que amanhã a minha responsabilidade me chama. Vamos viajar, não consigo ir. Mas também, né, em prol do meu sonho. Eu já sabia, ali eu comecei a entender o que eu queria pra mim. Bem novinha, você já sabia que você ia ter que abrir mão de algumas coisas se você quisesse viver seus sonhos. E aí eu fui... Uma cliente tinha comentado que o esposo dela estava alugando salas comerciais. Falei, vamos lá dar uma olhada. Marquei com ela, fui, dei uma olhada. E ele falou, eu faço pra você R$900 essa sala. E era uma sala enorme. Virei pra minha irmã, do meio, que também fazia unha, porque conforme eu fui aprendendo e ensinando tudo pra minha irmã, falei, você tem que aprender, porque você vai ficar comigo, a gente vai vencer desse jeito, tá dando certo, você tem que ir. Ela trabalhava lá de manicure também no salão? Trabalhava comigo. Nesse salão, antes da gente sair, eu pedi uma oportunidade, a chefe deu, e aí ela
trabalhou lá comigo também. Que legal. Então, quando ela falou, né, ela sabia que quando eu saísse, minha irmã ia sair também, mas pra ela tudo bem, porque ela estava entregando a gestão. E aí, eu peguei e falei pra minha irmã, olha, eu fui ver uma sala, você topa, minha irmã, eu topo. E eu tinha isso, que eu tinha que carregar minha irmã comigo, porque quando a gente era bem novinha, na fase de 14, de 6 anos, minha irmã fazia desenho na caixinha de leite e a gente vendia. Então, eu olhava pra minha irmã e falava assim, se eu tô vencendo, você tem que vencer comigo. Esse crescimento não pode ser só meu, não posso pensar só em mim. Ela tá comigo, eu tô crescendo também junto com ela. Eu fazia o alongamento, ela fazia o pé. Então, a gente juntas estávamos ali numa só... uma união só entre nós duas. Ali eu comecei a sonhar. Ali eu comecei a entender que Deus tem propósitos gigantes para nossas vidas. Eu tinha guardado um dinheiro já, porque eu sempre guardei. Depois que eu comecei a entender o que era dinheiro, eu sempre guardei dinheiro. Eu nunca fui aquela pessoa assim, eu vou comprar esse relógio porque fulano tem que ver que eu tenho isso. Não. Eu sempre deixei as pessoas entenderem o que elas quisessem sobre mim. Na minha conta, eu já tinha o meu dinheirinho guardado. Ninguém precisava saber de nada. Ninguém precisava saber de nada. Eu andava de rasteirinha, roupa bem simplesinha e guardava meu dinheiro. Então, quando eu montei a esmalteria, eu já tinha um dinheiro guardado. E aí eu montei, fui lá, comprei mesa, comprei cadeira, comprei as coisas e veio o auge do Instagram. Então, esse auge do Instagram, eu usufruí muito bem. Porque aí eu postava os antes e depois. Que legal. Postava os cursos. Que veio o auge, você já estava lá, você já falou, vou aproveitar isso daqui e vou fazer. Isso, falei, vou aproveitar isso aqui. Então, comecei a divulgação da esmalteria, dos trabalhos, comecei a contratação, comecei a entender. Olha que engraçado, no começo eu só entendi o que era mandar o dinheiro para a imobiliária. Eu não entendia de outras coisas. Não sabia o que era porcentagem de maquininha, não sabia nada. As pessoas falavam assim, você cobra a taxa de maquininha para sua cliente passar o cartão? Eu, imagina, vou fazer isso com a minha cliente, tá doida? Ela já me paga tanto. E aí comecei a aumentar a linha de produção no espaço. E com o tempo as meninas começaram a perguntar, você dá curso? E eu tinha medo, muito medo. Como é que você contratava as meninas? Hã? Como é que você contratava meninas para trabalhar com você? Eu falava assim, faz minha unha. Se ela fizesse bem, ela estava contratada. Eu falava, mas elas chegavam lá perguntando ou você que... Postava no Instagram, precisa contratar. Aí as meninas mandavam mensagem, oi, eu quero. Tinha gente que ficava uma semana. Aí embora, eu chorava, porque eu já tinha me apegado na pessoa. Eu falava, nossa, eu gostei tanto dela, tão boazinha, me abandonou. Aí ficava triste, e eu e minha irmã lá. Até que algumas pessoas foram firmando mesmo, foi dando certo, foi crescendo também, foi tendo um salário, foi começando a entender até a família, não, manicure. Agora, hoje em dia, não é mais qualquer coisa, né? A manicure já tá chique. Já estão começando a achar. E aí eu comecei a trazer isso para as meninas, a gente começou a ir pra feira, eu comecei a ensinar para elas o que eu aprendi a ensinar. E eu comecei a ter esse medo. Aí eu fiz um curso de imersão de 3 dias com um coach naquela época. Fiz, minha amiga me chamou. Eu fui totalmente fora do nicho, tá? Eu fui achando que eu ia voltar a empresária. Falei, eu vou voltar a empresária. Chegou lá, ele fez a gente meditar por 3 horas. Eu chorei igual uma doida. Porque eu tinha uma coisa que me prendia muito sobre a minha mãe. Pelo fato da minha mãe ter me dado para uma pessoa, minha mãe ter me abandonado em grande fase da minha vida, o que eu tinha passado, eu culpava ela. Eu falava, eu tô passando isso porque minha mãe me abandonou. Se minha mãe ligasse para mim, se minha mãe se importasse comigo, eu não estaria sofrendo. Então, eu culpei muito minha mãe. E aquilo também travava o seu crescimento. Meu crescimento. E ali eu voltei com outra cabeça. Eu voltei com outros planos, com outros projetos. E comecei a entender que a minha mãe também ela sofreu muito mais do que eu. Então eu dei uma chance de ser novamente amiga da minha mãe. Hoje a minha mãe, graças a Deus, temos uma relação maravilhosa. Que lindo. Eu amo minha mãe, respeito ela, tenho um carinho imenso. Eu cuido da minha mãe talvez pelo carinho que ela nunca teve de alguém. Um abraço, um beijo. Faço o que eu posso, o que está ao meu alcance. Respeito ela
E a gente tem uma ligação muito forte até de mãe e filha. E eu agradeço a Deus por isso também, porque tudo em primeiro lugar é Deus. E aí eu comecei a aplicar as coisas que eu tinha aprendido ali. Inclusive, eu sempre fui uma pessoa de fé, mas eu voltei poderosa de fé. Eu voltei assim. É que quando o nosso emocional é destravado, é porque assim, você foi e pensou assim, vou aprender tudo sobre empresa, vou voltar empresária. E você não aprendeu tudo sobre empresa, mas você voltou empresária porque a sua cabeça mudou. Exatamente. E é o que as pessoas sempre falam, né? Não existe um CNPJ forte num CPF fraco. Exatamente, que tá. Menina. E aí eu peguei e comecei a entender que eu já podia dar curso. Eu perguntei, né? Eu fiz uma pergunta pra ele. Eu falei que eu tava no mundo das unhas, as pessoas me chamavam pra fazer curso. Ele falou, olha, se as pessoas já te enxergam assim, você não tá se enxergando. Mas se elas já querem fazer o que você faz, aplica. E eu juntei o que eu tinha ali, apostilo, as coisas, e comecei a ministrar os meus cursos. Só que eu fiz um propósito. Falei, Deus, esse dinheiro vai ser direcionado para uma conta a qual eu vou juntar para comprar a minha casa própria. Porque eu nunca mais vou admitir eu viver como eu já vivi até hoje. De sacola em sacola, de bolsa nas costas, na casa das pessoas. Eu vou viver uma nova história para mim. E eu, durante 2 anos, dei curso um atrás do outro, cansada de todas as formas. Eu atendia, eu dava curso, eu cuidava da esmalteria, eu fazia compra, eu cuidava das meninas, eu engajava as meninas, mas elas também eram bem assim, boazinhas comigo, elas também tinham um trabalho bom. E a gente eu trabalhava como adulta. Amanda, você falando, você tem noção que você viveu nesses 2 anos o que hoje praticamente está todo mundo buscando? As pessoas perguntam assim, Michele, como que eu faço para ter uma equipe engajada? Michele, como que eu faço para vender meus cursos? E você tem noção que ali, quando você teve essa mentalidade transformada, você tinha alunas o tempo todo, equipe engajada, tudo que todo mundo busca. Exatamente. Que louco. Eu já entendia que eu tinha que mimar às vezes as meninas, assim, era necessário, porque eu sempre fui muito carinhosa. Então, aquilo que eu quero receber, eu dou também. É muito importante isso. Eu sempre tratei as meninas com aquele amor também que muitas vezes eu não tive. Então, eu sempre fui de abraçar. A pessoa tá triste, eu nunca cheguei e falei assim, melhora essa cara, você tem que ficar bem pra atender e tal. Eu não chegava, dava um abraço, olha, fica em paz. Ora a Deus, Deus vai abençoar seu dia. Que lindo. Se ninguém te desejou isso, eu tô te desejando. Você vai ficar bem. E assim a gente ia se ajudando. Então, as meninas, a gente fazia uma corrente de união mesmo. Às vezes alguém ia falar, ai, fulano tá assim, tá... Assim, já perguntou se ela tá bem hoje? Chama ela depois, almoça com ela, conversa com ela. Vocês têm que se entender entre vocês. Eu não posso entrar nesses burburinhos, tá? Eu tô sem tempo. Então, foi assim que as coisas foram acontecendo. Então, quando eu estava prestes a realizar o meu maior sonho, que era comprar a minha casa, algumas coisas pessoais aconteceram na minha vida que tentou, de alguma forma ali, me empatar. E aí eu olhei e falei, se eu já cheguei até aqui, se eu já estou até aqui, eu não vou deixar com que nada me pare. Tem gente que às vezes eu percebo que para por qualquer coisa. Hoje eu tô com cólica, eu não vou atender. Hoje eu não tô bem porque eu briguei com meu marido, eu não vou atender. Ou atende e maltrata cliente. Faz diversas coisas que, com o tempo, isso não mostra a sua fortaleza, mostra mais sobre a sua fraqueza. E aí eu falei, não, só eu sei tudo que eu já passei para estar nesse momento. Então, eu peguei todo o dinheiro da minha conta, achei uma casa, glória a Deus, fui lá e comprei minha casa. E detalhe, todo mundo da consultoria nunca tinha ouvido falar que a manicure, né, comprou uma casa como eu comprei. Eu ia ver apartamentos de 40 metros quadrados, nenhum deu certo. E chama Margarete, a moça que me vendeu a casa. Ela falou, Amanda, o que você acha da gente tentar um apartamento do zero para você? Porque às vezes esses que já estão mobiliados, né, eles têm
todo o processo de documentação, por que você não pega um do zero? Falei, mas eu não vou conseguir comprar uma casa dessa sozinha. Porque naquela época, o financiamento tinha sido aprovado só no meu nome. E aí eu tinha também esse bloqueio. Eu achava que eu também só ia conseguir se meu marido comprasse comigo. E aí Deus agiu até nessa parte também. Porque aí o financiamento foi aprovado só no meu nome. Eu falei, agora é eu e Deus mesmo. É Deus que tá falando a minha... Né? Vai, Se só enxerga vai, que minha eu já filha. te dei tudo. Tá tudo nas suas mãos. Que lindo. E aí eu fui, concluí toda essa etapa, deu tudo certo. Eu passava... Primeiro que eu fiquei 9 meses, que tava em obra, né, o apartamento. Eu passava todo dia na porta. Eu morava lá na Vila Opinião, lá em Santo André. Pra passar na porta, falava, olha meu apartamento. Comprei esse apartamento, mas eu não falava pra ninguém. Não falava pra ninguém? Não falava pra ninguém. Só você e seu marido? Só eu e meu marido. Caramba. Existe uma coisa dentro de mim que é um propósito. Quando eu escolho ter um propósito entre eu e Deus, é eu e Deus. Eu contei até para as meninas do salão, que eram minhas amigas de verdade, pessoas que eu podia contar. Minha família, minha mãe e minhas irmãs. Eu contei no dia que eu assinei a posse de chaves. Eu peguei a chave na minha mão, entrei na esmalteria e falei, gente, preciso compartilhar esse sonho com vocês. Não compartilhei antes, porque se alguma coisa desse errado, como no caminho algumas coisas tentou me empatar, eu ia querer culpar alguém. E existem coisas que nem sempre é só inveja ou algo do tipo. Existem coisas que são ensinamentos. E aí eu falei pra elas. Aí todo mundo gostou, deu Ficou certo. feliz. Eu fui aos poucos aí, sempre valorizando meu trabalho, trabalhando na rede social. Rede social, né, eu sempre ali... as pessoas, as clientes me ajudando. Comecei a passar a cobrar. Hoje, meu alongamento é a partir de R$300. Olha só, nós começamos com 2. Começamos com 2. R$2. Depois foi para 5 pé em mão. E hoje o mais barato é acima de 300. Acima de 300. E o meu forte é a francesa reversa. E a minha francesa reversa é R$550. É sobre isso. Tem dia que eu faço 3. Vou embora feliz pra casa. Agenda hoje. Agenda cheia. Graças a Deus. Quantos colaboradores? Hoje, eu tenho essa fase, né? Depois do Formaster. O que aconteceu? Eu tive uma pausa dos cursos, porque eu me desgastei muito também. Como eu dava muito curso, trabalhava muito, eu tive essa fase de não me cuidar. Não fazer uma academia, não fazer exercício físico, mal ia no banheiro, não tomava água, não cuidava de mim. Só trabalhava. Então, chegou uma fase que eu fiquei muito doente. Eu sempre ficava doente. E eu tinha que cancelar os cursos. Porque você estava doente. E aí eu cancelei um desesperadamente. Quando eu cancelei o outro, eu falei, chega, eu vou dar uma pausa. Eu comprei minha casa, eu tenho meu estabelecimento, eu tenho minha equipe trabalhando. Eu preciso me reorganizar, porque eu tô perdida. Eu me senti perdida. Eu cheguei a essa fase de olhar e falar assim, já tenho hoje um nível de vida, mas eu tô perdida, eu tô sem direção e assim não dá. Meu tempo é valioso, eu preciso usar ele da melhor forma possível. Então, foi quando eu dei uma pausa dos meus cursos e fiquei só nos meus atendimentos. O ano passado, 2024, eu decidi que eu queria voltar a dar os cursos, porque os pedidos são muito grandes. Eu sempre conto da minha história de vida no Instagram, então as meninas me pedem muito, eu quero fazer seu curso, eu me inspiro em você, a sua história é linda, eu passo por isso, e eu falo para elas, a oportunidade é vocês, né, sempre estarem tentando algo novo. E o mundo das unhas hoje é muito gigante, não é só sobre ser mais uma manicure que vai ali fazer um pé e uma mão por R$5. Hoje o nosso mundo, ele vai muito além disso. E eu falo para elas, é um mundo de portas abertas, é um mundo que nunca vai ficar sufocado, porque tá sempre crescendo. Sempre. Que bom que você vê desse jeito. Sempre com novidades, produtos, marcas, unhas e por aí. Técnica nova e agilidade e tudo. E aí eu peguei e falei, bom, eu preciso fazer alguma coisa para me reinventar de novo, porque eu acho que eu tô estagnada. Foi quando eu vi seu post
Você já me seguia ou ele apareceu Já te seguia. patrocinado? Eu Já. sou sua fã desde 2017. Ai, meu Deus, é Eu sou das sua fã. antigas, que linda! Desde 2017, eu sempre te mandei mensagem, sempre estive ali te acompanhando em tudo, né? E aí, quando eu vi a primeira edição, eu falei, uau, o que é isso? Pra ser bem sincera, eu não tinha visto nada igual da Formaster. Então, a primeira edição, acompanhando nos stories, e depois algumas meninas que participaram, que eu já seguia também nas redes sociais, eu olhei e falei, eu não posso ficar de fora disso. É isso aqui agora pra minha vida. É isso que eu preciso. E aí foi quando eu chamei já. Vocês me passaram todas as informações, as formas de pagamentos. E eu falei, eu vou fazer. Fui me organizando em 2024. E quando foi outubro, eu consegui participar da Formaster. Então, quando eu cheguei na Formaster, eu também cheguei, né, bem esperançosa, com a expectativa lá em cima, feliz, porque aquilo ali também me inovou. Comprei roupa, comprei sapato e me arrumei. E as clientes, ai, vai lá, porque aí a gente compartilha tudo. Ai, vou participar de um negócio muito top, né? Vai ser maravilhoso. São Olha a minha 5 responsabilidade. dias de curso. As clientes tudo de olho. E muito feliz também pela oportunidade que Deus estava me dando de estar ao seu lado, de poder. Eu falei, olha que engraçado, eu sempre quis fazer curso com a Mi, mas hoje Deus permitiu fazer a minha formação com a Michelle. Então, é sobre o companheirismo, a admiração, né? Eu sempre te vi como uma pessoa, assim, esforçada, como eu até comentei com as minhas amigas essa semana. Falei, tudo isso que a gente está percorrendo, a Michelle já passou por aqui. Então, por isso que eu devo muito respeito. Eu tenho respeito, tenho amor, tenho carinho. Porque a gente sabe o quanto é difícil também, né? As lutas, as batalhas, o cansaço. Então, eu vejo isso em você. Eu falei para as meninas, a gente está fazendo isso. A Michelle já fez tudo isso um dia. Então, isso que a gente tem que ter essa visão, esse respeito, carinho. E aí foi quando eu fui para a Formaster e eu cheguei lá. No primeiro dia, já me deparei com aquela oração da Lidiane. Aquela coisa maravilhosa, aquelas mulheres bonitas, a organização, a equipe, o carinho, desde o zero. Ali eu já senti impacto. Peguei o olhinho da Lid, senti minha fé fortalecida, louvor, tudo mexeu comigo. Fiz vídeo de tudo, tenho tudo gravado, cada passo. E te vi o Felipe, que eu comprava desde a época da Tones. Né? Hoje eu uso Formes, claro, mas eu sou, por ser sua fã, eu já usava Tones desde o começo que eu comecei a fazer acrílico, que depois eu migrei para acrílico, até pulei essa parte. Então, conheci o Felipe, né, bem ali mais novinho, e aí ele já é um homem. Engraçado, né? Tipo, começou a comprar dele, ele era um menino, sem barba, sem nada, e de repente eu olho lá na frente e pronto, o menino é um palestrante. Exatamente, e aí você olha e você vê a força que o mundo das vinhas tem. Né? Tá doido. E aí eu peguei e fui o segundo dia, aí eu chegava e contava pro Anselmo, que o Anselmo ficou hospedado comigo, né, lá em Alphaville. E eu chegava e falava, Anselmo, você não sabe, hoje foi assim, 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 fulano de tal, nossa, muito legal. Nossa, Natália, aquela coisa toda. Mas todos os dias eu me sentia com a fé fortalecida. Então, depois do curso, depois da Formaster, eu mantive os meus dias de acordar, fazer meu devocional, fazer a minha oração, a minha aliança com Deus, ter o meu momento de intimidade. Eu entendi que aquilo ali me fortaleceu grandemente na fé, porque às vezes a gente precisa disso. Porque como a gente chega e ora todos os dias, e você saiu dali fortalecida, sua mente falou assim, cara, se eu orar todos os dias, eu vou sair dali. O meu dia vai ser assim. Isso. Legal. E aí eu me senti acolhida, abraçada, em todos os momentos. Os palestrantes, né? Eu parei para analisar, Michelle, eu falei, olha só, a Michelle, ela está investindo em nós. Foi onde eu vi que a Formaster, a Formes, a Michelle, vocês querem ver o nosso crescimento. Então, hoje eu entendo que realmente não é só sobre dar cursos. Você se tornar uma Master Instrutora com a Michelle, com a Formes, né? O Formaster, ele é inovador e único. Não tem nada igual, nem parecido. Não tem. E eu estou afirmando porque não tem, porque eu procurei.
eu procurei isso e eu só encontrei com você. E aí eu tive muitas válvulas lá dentro. Eu tava passando por um momento, esse desgaste que eu falei pra você, também era com a minha equipe. Eu não conseguia mais ali, né? Eu cheguei numa fase de, eu preciso de alguém pra ficar aqui, cuidando da minha equipe. E esse alguém, no momento, não me apareceu. Então, eu entrei com o propósito de que Deus, seja feita a sua vontade, mas eu acho que como eu estou preparada e com sede de voltar aos cursos, percebendo que o mercado precisa de pessoas como nós, que passamos pela Formaster, que temos a mentalidade de transformação, que não é só sobre ensinar uma unha bonita, é sobre muito mais além, destravar pensamentos, os testes, né? Parece que tudo que eu desenhei a Formaster para ser, você entendeu. Tudo. Tipo, olha só, você saiu dali e falou, eu tô preparada para transformar pessoas, não é só sobre unha, é sobre fazer ela acreditar. Foi desenhado para isso. Por isso que a gente tem um dia de unha. E o resto todo sobre a nossa mentalidade. Porque a unha, a gente Porque eu não tô formando pessoas para ganhar dinheiro com unha. Não tem nada a ver com isso. Por mais que o dinheiro alimentou você, por mais que o dinheiro te tirou de situações vulneráveis, por mais que o dinheiro tenha te ajudado em tudo isso, ele não seria nada se você não tivesse amor pelo que você faz. Se você não tivesse vontade de crescer. Entendeu? Então, o dinheiro ele tem que ser consequência. Dinheiro é bom, dinheiro é maravilhoso. Dinheiro faz isso aqui, dinheiro traz viagem, dinheiro veste a gente. Dinheiro é maravilhoso. Mas ele não pode ser o foco. Exatamente. Ele não pode ser o rei. E aí E é justamente isso que eu tento passar na formação. E eu consegui passar para você. Graças a Deus, eu consegui entender tudo isso, o propósito que vocês têm nas nossas vidas. E aí eu entendo que hoje você passar por uma escola de formação, como a Formaster, participar de todos os testes, ter todas aquelas palestras com aquelas pessoas gigantes, que se você for olhar, eu falei, cara, quando eu vi o preço, eu também não me assustei, porque eu falei, opa, eu tô falando com a Michelle, eu não tô falando com qualquer pessoa. Então já vamos, né, ser sinceros. Mas quando eu vi todos aqueles palestrantes, eu falei, ela investe. Porque se eu fosse talvez pagar ali por fora, cada palestrante eu ia gastar muito mais até. Nem se compara. Então eu olhei e vi essa parte de valorização com a gente que participa. E assim, a entrega é verdadeira. Você sai de lá transformado, porque eu estou transformada. E com isso eu estou conseguindo transformar. Porque o que a gente tem, a gente transmite, né? E aí foi tudo isso que eu aprendi com vocês, crescimento. E saí de lá com uma resposta. Então, essa resposta foi que eu sinto que eu estou preparada para voltar ainda mais forte, com técnicas, né, novas, inovadoras. Estou buscando cada vez mais esse crescimento na parte de técnicas, mas emocionalmente cuidada, protegida, aliviada, forte, para repassar tudo isso. E foi quando eu decidi que eu iria encerrar com a minha equipe. Então, eu falei, olha, sentei com as meninas, esperei passar a data de fim de ano, né? Quando foi em janeiro, eu sentei com elas, conversei e falei, olha, eu estou com esse propósito, eu respeito, tenho muito carinho por vocês. Então, encerrei ali com elas da melhor maneira possível. Elas são grandes profissionais, que muitas clientes acompanharam. Então, eu também sabia que eu não estava deixando ali, assim, ninguém... A Deus dará. A Deus dará, no abismo, nada do tipo. Elas são super gratas. Eu sou grata também pelo tempo que elas ficaram comigo. Mas eu entendi que ali se encerrava um ciclo para começar outro. Porque, às vezes, também, você tentar dar conta de tudo, não vai dar certo. É sobre o que o Felipe Pacheco falou ali pra gente. Ele falou o seguinte, seja muito bom em alguma coisa e depois você abre o seu ecossistema e começa a fazer outras. Porque muitas das vezes, olha só, você estava tentando dar conta da sua equipe e você queria também ministrar cursos. E sozinha,
É bem desafiador. Quando você tem alguém que te ajuda com a equipe, é uma coisa, mas você totalmente sozinho é desafiador, você dá conta de tudo. E você ainda atende mesa, né? Uhum. Era tudo junto, entendo. E aí, também eu quis mudar as estratégias dos cursos que eu já dei antes. A parte de cuidar das alunas. Hoje eu tenho um grupo, porque depois que eu saí da Formaster, eu já saí vendendo o curso assim, fácil. Que bênção! Né? Eu apliquei, eu tenho minhas apostilas, fiz tudo bonitinho. Li os meus livros, Poder do Hábito. Você fez o roteiro bonitinho. Fiz todo o meu roteiro, direitinho. Eu falo, gente, se você fizer o roteiro do sucesso, não tem como não dar certo. O que tem na primeira, segunda página de apostila ali, você já vende o seu curso. Só que você tem que fazer isso. Não adianta também você ir até lá, ouvir, escutar e ir embora. Você tem que aplicar. Então, eu fui aplicando, fui fazendo todo o meu roteiro, né? Eu também hoje, graças a Deus, eu consigo ir para academia, ter uma alimentação melhor, ter um tempo melhor para mim. E foi uma escolha, né? Seguir sozinha agora, né? Eu e Deus e os meus propósitos. Então, eu fiz um grupo com as minhas alunas, eu acompanho elas, eu respondo, eu analiso o trabalho delas. Que lindo. Então, eu vejo que eu também consigo entregar o melhor de mim nessa parte. E o feedback das meninas é desse tamanho agora. É uma coisa, assim, surreal. Que lindo. Eu tenho uma aluna que veio para Goiânia. Falou, Amanda, eu conheci a Michelle. Obrigada por ter me apresentado o mundo das unhas, olha só. Que gracinha. Veio agora, em fevereiro, que a Madina veio também. Ela participou do curso e ela mandou um áudio lindo, me agradecendo, que ela veio para cá, que ela tá feliz. Então, assim, eu consigo perceber a transformação também na vida das pessoas. Porque não é só sobre dar o curso, ensinar e tchau. Eu fico cuidando, eu também falo para elas, e aí, cadê o resultado? Atendeu quantos clientes? Então, eu faço um curso mais completo hoje. Eu falo sobre valores, eu falo sobre valorização, eu falo, sim, sobre você se comportar profissionalmente, que foi o que eu aprendi lá no Formaster, sobre uma vestimenta, né? Tudo completo? Entrou muito pro mercado a parte de que, você só não vende só de terno. Realmente. Mas eu explico para as meninas que nós temos que ter a nossa essência, o nosso estilo, mas eu aprendi lá no Formaster, né? Se você quer vender um curso de 8.000, você tem que ter uma postura. Se quer vender um curso de R$500, você tem que ter outra. E é assim, ó, para mim é muito claro assim, ó, a gente não tem que se vestir para hoje. A gente se veste pro profissional que a gente quer ser. Uhum. Porque as pessoas, elas avaliam a gente em 33, a avaliação mais profunda de imediato para sentir empatia por você 3 segundos, mas uma avaliação da sua imagem, quanto você vale, quanto ela pagaria para você, quanto ela confia em você, 30 segundos. Isso é verdade. Eu vou contar bem rapidinho. Conta. Eu trabalho hoje num prédio comercial, super valorizado também, numa área em São Paulo, São Caetano, que é a ABC. Montei minha sala lá, nova. Tá lindo. Eu fiz uma escola de unhas. Tá lindo. Eu amo ver seus stories lá. Ai, obrigada. É muito lindo. Muito lindo, né? Tá bem fofinho. Foi tudo que eu pedi a Deus também. Lá já deu também, né? Uma subida no nível. As clientes chegam, param o carro, elas... achei tudo. Cheguei, manobraram o meu carro. Já ficam se achando. Tá chovendo, não vou sair na chuva. Vou entrar no carro, vou embora. Meu cabelo tá escovado, não tem problema. Mas esse dia chegou minha encomenda, inclusive era da Formes, né? Eu monto os kits das alunas completo com os produtos da Formes, claro. E aí, fui buscar minha encomenda. Eu tava arrumada para trabalhar, tava com jaleco. E aí, tinha 2 moças na administração. Elas falaram, nossa, oi moça, tudo bem? Eu falei, oi, tudo bem? Boa tarde. Ela falou, você é dentista? Aí eu falei, não, eu não sou dentista, eu sou manicure e eu sou especialista em alongamento de unhas. E hoje eu sou instrutora. Se vocês precisarem de um trabalho, pode me chamar. Eu sou da sala, passei a sala, tudo bonitinho. Elas ficaram me olhando assim, ó. Manicure, é? Falei isso. Aí a outra moça falou, moça, me desculpa, mas eu nunca vi uma manicure tão bonita e tão bem arrumada igual a você. Aí eu falei pra ela, segue o time Formes, que aí você vai ver que só tem manicure linda lá, viu? A gente é bonita, mas obrigado também pelo elogio.
Só que, realmente, esses 30 segundos que elas me olharam, elas ficaram com aquela impressão minha. Cuidada, arrumada, né? Assim, nossa... E você pode ter certeza que se elas estiverem numa roda, rodar o assunto manicure, elas vão te indicar. Eu conheci uma manicure em tal lugar que, assim, pode ir lá. Isso. Não tem jeito. E aí eu voltei, eu fiz até um stories. Falei, gente, se cuidem, sabe? Se valorizem, olha pra vocês, se arrumem pra cliente de vocês, elas merecem, pras alunas de vocês. Entrega realmente coisas boas. E é tão bom a gente se cuidar, se sentir bem, Nossa, se olhar, se ver bonita. Que a gente se sentir bonita. Por que não, né? E aí eu peguei e voltei feliz, tá? Arrumei o kit das meninas. Então, assim, aplicando as coisas que eu aprendi do Formaster hoje, eu já estou com um time de 4 meninas. A cada 15 dias, eu estou ministrando cursos de 4 alunas. A cada 15 dias você tem 4? Uau! Então, já são 2 cursos no mês, né? E aí eu preparo tudo bonitinho, deixo tudo lindo, cafezinho. Começo Seu espaço hoje comporta 4 meninas. 4 meninas. Te prepara, amiga. Porque olha só, imagina, a cada 15 dias tem 4. E mais os atendimentos. Essas 4, principalmente pelo suporte que você está dando, essas 4, elas vão te indicar para mais 8 e por aí vai. Mais 16 e mais 32. Então, assim, agorinha, seu espaço vai ficar pequeno. 4 pessoas vai ser pouco. Ai, que bom. Você pode ter certeza. Pode ter certeza, porque você está entregando com excelência. Não tem como dar errado. Foi um desafio também, porque quando eu despedi a equipe, você sabe que mexe muito no financeiro. Sim. E eu falei, Deus, é mais um desafio para mim. Eu vou viver daqui para frente pela fé. E tem 3 meses que eu estou só, né, na esmalteria. E tem 3 meses que todas as minhas contas estão pagas. Que graças a Deus as coisas estão bem encaminhadas. Os cursos, assim, a procura imensa. Graças a Deus, tudo dando certo. E eu não ia vir para festa da Formes, né? Por conta que eu ia participar já da feira. Mas por conta dos meus cursos, por conta do que já vem entrando, eu falei, não, é uma oportunidade gigante, eu vou. E aí eu vim tranquila, porque as minhas contas desse mês, o mês começou agora. Já estão pagas. Eu tô tranquila, já estão pagas. Graças a Deus. Então, assim, determinação, força, coragem. Amor. Pensar no futuro. Que é o que eu vejo em você o tempo todo. Não desistir. Às vezes as pessoas desistem muito fácil. Às vezes, assim, não consegui fazer um igual você. Eu falo, você não vai fazer um igual a mim. Você vai fazer até melhor do que eu. Mas você não pode desistir. Você não pode olhar para trás, só olha para frente. Tenha foco, direção, tempo. É valioso. Mas sabe por que isso é tão fácil? É tão fácil de você ver, é tão fácil de você viver? Porque lá atrás você não tinha opção. E às vezes as pessoas falam que eu passei por muitas dificuldades, isso e aquilo, mas as pessoas não têm noção do quanto a gente é forte quando a gente passa por dificuldade. Sim. Porque olha pra você. Quem é que olha pra Amanda hoje e fala que a Amanda viveu isso? Ninguém. Você sabe que quando eu conto sobre a Amanda de hoje, quando as pessoas me olham, elas têm essa impressão. Nunca. Nunca. Quando eu conheci o meu marido, as pessoas achavam que eu morava em condomínio fechado. As pessoas achavam que eu tinha dinheiro e tal, e eu pensava, nossa, mal sabe elas o que eu já passei. E hoje, graças a Deus, eu sou uma inspiração para minha família. Eu sou uma inspiração para os meus tios, para as minhas primas, para minha sobrinha, para as minhas irmãs. Que benção. Minha mãe só tem a agradecer. Ela fala, filha, você é minha inspiração. Eu acordo, eu olho para você, ela põe a foto minha e dos meus irmãos. E ela fala, eu tenho muito orgulho de você. Mi, eu tenho uma coisa também que eu nunca quis, desde quando eu comecei meu Instagram. Eu nunca entrei, foi o que a gente até comentou sobre moda. Eu olhei assim, quem é a Amanda? O que a Amanda quer viver? E existe o meu caráter em cima de tudo isso. Então eu nunca debati polêmicas sobre a minha vida. Chegou uma fase da minha vida aí que as pessoas zombavam
do meu crescimento. Elas falavam, não é possível que ela tá ganhando isso, não é possível que numa pandemia o salão dela tá lotado, não é possível que ela conseguiu trocar todos os móveis, que ela fez um closet dos sonhos, porque eu fiz um closet dos sonhos na minha casa. E aí as pessoas zombou muito, né, do que talvez não fosse honesto. Meu Deus. É a impressão que a gente causa hoje, né? Mas eu nunca vim à tona. Eu nunca falei, Deus, eu nunca quero perder duas coisas. A minha fé e a essência da minha humildade. E nunca quero estar sendo lembrada por polêmicas. No meu Instagram eu não brigo, eu não bato boca, eu não entro na moda. É sobre isso. Quando eu vejo alguma coisa do tipo, eu corro. Corre Se de alguém me fofoca, chama graças a Deus, pra falar sobre isso, eu respondo depois de 3 dias, falo, desculpa, eu não tive tempo e eu tô ainda sem tempo pra ver isso. E é uma coisa que eu olhei pra você e eu sempre admirei. Eu nunca vi a Michelle em nada polêmico. A Michelle tá sempre crescendo, tá sempre focada, tá sempre levando todas nós, como você fez agora no aniversário da Formes. Foi mais que especial você preparar tudo aquilo pra gente. Poderia só falar, ó, a gente vai dar um brinde e depois vocês podem ir embora. Mas você se preocupou com a gente e com a entrega, né, que a marca vai entregar agora, com tudo que vem pela frente. Que são coisas maravilhosas. É uma coisa nós. que eu admiro. Então, eu também sempre falei, Deus, eu quero estar alinhada com as pessoas que têm os mesmos princípios que eu. Porque... É que na minha cabeça é tão claro o tempo que eu gasto fazendo fofoca, falando da vida dos outros, atacando outras pessoas na internet. Se eu tivesse fazendo uma unha, ensinando alguém ou testando um produto, meu Deus, para. Eu não consigo entender como as pessoas têm tempo de ficar fazendo fofoca na internet ao invés de estar criando um conteúdo que vá abençoar alguém, criando um conteúdo que vai ensinar alguém, criando um conteúdo que vai resolver um problema de alguém. E outra coisa, isso, todas nós que participamos da farmácia, que tem acesso a você, as alunas de curso, eu acho que elas conseguem ter essa visão, porque as meninas são assim. Eu fui muito bem acolhida pelas meninas, eu fiz amizade com gente do Rio, com meninas do Sul, com a Tati Santana mesmo, ela me chamou, eu vou fazer um curso agora com ela. Então as meninas, elas te resgatam, elas se unem, porque elas veem a Michelle unida e a Michelle que faz a gente se sentir bem, valorizada, e que você mostra que é isso que você quer. Então, acho que elas também começam a olhar e falar assim, não, a Michelle gosta disso. Vamos fazer isso. Porque se elas chegarem em mim pra fazer uma fofoquinha ou falar mal de alguém, eu já corto. Amiga, bora. Eu tenho algo que eu falo e acaba que até intimida as pessoas de falarem algumas coisas pra mim que eu falo. Quando você vem falar mal de alguém pra mim, eu não escuto nada do que você fala da pessoa. Eu olho só pra você. Olha só. Eu só olho pra você. Quando a gente tinha um salão, às vezes tinha treta entre as manicures e elas vinham. Porque não sei quem. E eu. Elas falavam, você tá olhando só pra mim, né? Eu falei, aham. Levantava e saía, acabava a fofoca. Tá vendo? Eu falei, vai lá e resolve seus problemas. Vai lá e resolve seus problemas. Tem um pouco mais de empatia pela coleguinha? Eu falava desse jeito. Não, é que eu não vejo crescimento nisso, Amanda. É que pra mim é claro como o sol, o céu, que é perca de tempo. E eu acho isso muito bonito. Então, foi um princípio que eu vi também em você muito forte. E eu gosto bastante disso. E eu falei para as meninas, né? Para as minhas amigas. Eu falei, olha, o que eu mais tenho gostado também é esse princípio que a Michelle carrega. E as instrutoras, as meninas, elas te acolhem, elas te abraçam, elas não olham você de cima a baixo, tipo, nossa, o que ela tá fazendo aqui? Quem é ela? Pelo contrário, abraça, faz vídeo, amiga. E graças a Deus. Assim, em 7 meses, depois da Formaster, eu tenho vivido novas histórias, tenho vivido grandes coisas, tenho feito muitas amizades. Essa minha vinda pra Goiânia mesmo, eu já vim com uma amizade forte, a gente já criou várias coisas na nossa cabeça, a gente já tem outros projetos pra frente. É sobre isso. Porque a gente percebe essa união, esse amor, carinho da marca.
Ai, tô tão feliz. Eu também. Tão feliz de saber disso tudo. Porque, assim, é muito bom saber que tem no meu time pessoas que têm tanto amor, que têm tanta vontade de crescer. E saber que as unhas também te resgatou. É muito bom, porque ela também me resgatou. E como resgatou? Para quem tá ouvindo agora, que acha que não tem estrutura, não tem um lugar bonito, ou que acha que não tá preparada para crescer, o que você deixaria para essa pessoa? Eu deixo para essa pessoa que nós precisamos ser sempre quem somos. Eu cresci sendo quem eu sou. Por mais simples, quando eu atendi ali na cozinha da minha casa, por mais simples, eu sempre deixava tudo limpo, tudo organizado, tudo no lugar. Sempre atendi com um sorriso no rosto, independente do que eu tinha passado na noite anterior, no dia anterior. E eu sempre oferecia assim, quer uma aguinha, quer um café, porque isso é o simples. E é o simples que acolhe. Tinha pessoas que iam na minha rua de carro blindado. E eu olhava e falava assim, tem noção que essa pessoa tá fazendo aqui? Mas ela ia porque ela sabia do amor. Elas compram a sua história. As pessoas compram a sua história. Então, por isso que você tem que ser leal, verdadeiro, ter amor ao que você faz. Porque é isso que faz você crescer aos poucos que a gente cresce. Então, foi dessa forma que eu comecei. E até hoje, eu costumo dizer que se eu tivesse começado do zero hoje, eu começaria também sempre com a maior humildade do mundo, carregando no coração. Se precisasse carregar uma mala de novo, uma maleta, uma mala de rodinha, tivesse que comer aquele marmitex que quantas vezes eu comi na rua, pegar aquele ônibus seria sempre por um sonho, porque hoje, se alguém lá atrás tivesse falado, te dou 10 mil pelo seu sonho, eu não venderia. Te dou 20 mil, também não venderia. 1 milhão, 2 milhões. Hoje o meu sonho, ele não tem valor, ele tem propósito. Amém. E é isso que a gente tem que ter na nossa mente. Não enxergar somente o hoje. Porque às vezes as pessoas focam só hoje. Eu vou focar hoje tá assim, assim, assim. Não. Foca que hoje é um aprendizado. Tem dias que eu falo, Deus, esse dia foi tão assim... Eu quero aprender com esse dia. O que o Senhor trouxe para mim, para eu não cometer depois, porque a gente também erra, mas eu quero entender qual que é o propósito que o Senhor tem com esse dia de aprendizado para mim. Porque é errando e acertando que a gente aprende. É sobre isso. Nunca seremos perfeitos, nunca tem perfeição. Que nem eu falo assim, gente, aqui no meu espaço tem aquele fiozinho que passa por trás, nem tudo é tão perfeito como vocês pensam. Às vezes tem aquele fio que tá passando por trás de alguma coisa. Um exemplo, já foram cortar a luz. E eu falei, moço, pelo amor de Deus, eu tô com umas 10 clientes aqui dentro. Eu esqueci de pagar a conta. Então nem tudo é tão perfeito. Eu pago agora, moço, no Pix, mas não corta a minha luz, não, pelo amor de Deus. Então, assim, eu compartilho muito do meu dia a dia com as meninas, porque eu acho que a gente tem que mostrar, às vezes, né, realmente a realidade. Nem tudo é tão perfeito, nem tudo é só o cenário. E até os meus vídeos, eles são bem reais. Nem tudo é tão robótico. Porque Totalmente. é isso que eu mostro para elas. Um celular legal não precisa ser o melhor. Mas eu acho que tudo começa daí. Começa do atendimento. Começa você entregando com amor, excelência. Investindo. Não tem como você querer só ganhar dinheiro e não investir em conhecimento. Não adianta. O que eu vejo que você faz muito forte, muito bem, é o que muitas pessoas têm vergonha de fazer. Você que tá aí com vergonha de contar a sua história, olha como a história da Amanda é. E ela é contada sempre. E ela faz alunas aparecerem, clientes aparecerem, ela inspira pessoas. Então, contem sua história. Conta. Pode contar sem medo. Às vezes dá aquela dor de voltar no passado, porque é normal que a gente sente o quanto o passado foi pesado, mas o passado é necessário sempre para a gente equilibrar onde a gente estiver. Onde eu chego hoje, eu sempre lembro de tudo. Tudo me faz lembrar o meu passado, porque a gente não pode perder a essência da nossa humildade, independente de onde a gente chega, perder a nossa fé em Deus.
E persistência, persistência. Pode chover, pode estar sol, pode estar frio, pode estar calor. Independente da estação, do dia, da hora. Faz com que você tenha. Eu tinha um sonho, uma vontade, uma esperança e um alicate, pouquinhas coisas, economizava no ônibus para poder comprar coisas para levar para as clientes de novidades, e foi assim que eu fui crescendo. Deus também coloca pessoas boas à nossa frente, sempre vai aparecer. Eu costumo dizer que as minhas clientes que mais diziam para mim assim, olha, Amanda, por que você não tenta melhorar nisso? Eu não via, ai, nossa, ela tá me rebaixando, ai, nossa, porque ela tem mais dinheiro do que eu, ai, hoje eu tô mal. Não, eu olhava e falava assim, se essa mulher, maravilhosa do jeito que ela é, empreendedora, tenho muitas clientes que são empresários, tem uma empresa, 5 empresas, se ela vem aqui e ela tá me falando isso, não foi para descer meu nível. É porque ela já vê um crescimento que às vezes eu não estou vendo. Que lindo, que lindo, que lindo. Caraca, que forma de ver as coisas. Não é mesmo? A maioria das pessoas olham, ela tá me criticando. Ela tá criticando meu espaço. Ela tá reclamando. Ela me decepcionou. Imagina. As pessoas, às vezes, elas enxergam o que você ainda não enxergou. Uau. É como o relacionamento entre o homem e a mulher. A mulher tem a sensibilidade de enxergar coisas que o homem ainda não entendeu. Ele ainda não viu. Então, por quantas vezes uma mulher, às vezes, não ajuda o marido só com a sensibilidade de falar, não faz esse negócio porque não vai ser bom. E aí, então, eu sempre vi isso como um crescimento também. Eu sempre fiquei de braços abertos. Um exemplo, eu tenho a Andréia, uma cliente que ela é advogada. Às vezes eu falava, Deia, eu escrevi esse comunicado, você pode dar uma analisada para mim? Ela corrigia, até hoje, corrigia todos os meus erros. Amandinha, tente escrever melhor assim, faltou essa vírgula, mas eu refiz ele para você. Depois eu olhava o meu e olhava o dela e falava, poxa, ficou bem mais claro, bem mais bonito. Aí foi onde eu comecei a falar, vou ler livro, vou terminar meus estudos, e assim eu fui indo. Mas eu deixo isso para as meninas, não desistir, ter persistência, abrir os ouvidos para as coisas que realmente importam, que são essas coisas que as pessoas falam, e seguir a caminhada, por mais difícil, uma hora tudo passa. Que lindo, caraca. E dá certo. Foi uma honra te receber aqui, mas assim, honra com H maiúsculo. Obrigada. De verdade, eu tenho certeza absoluta que esse podcast vai impactar muitas vidas, muitas, muitas, e eu tenho mais certeza ainda que tudo que você está vivendo é só o começo do que Deus tem para você. Amém. Okay. Mas assim, são bênçãos assim, grandiosas que eu vejo para sua vida. Não tem como uma pessoa que ama o que faz, que vê facilidade em tudo, que vê possibilidade no que outras pessoas veriam críticas, não tem como uma pessoa desse jeito não ser extremamente próspera e abençoada. Amém. Parabéns Obrigada. Por ser tão especial. Obrigada. Muitíssimo obrigada por me escolher e por estar no meu time. Eu não deixo você sair daqui nunca. Obrigada a mim. Obrigada a todo o time Formes, Formaster. Continuem com esse projeto. É lindo, é maravilhoso. E eu recomendo que todas as meninas que são do mundo das unhas, que não tiveram oportunidade, se esforcem para participar. Vale a pena. Porque assim como eu estou transformada em meses, eu tenho certeza que a vida delas também vai mudar muito. Então, amém. Quem tem oportunidade, aproveitem e participa. E elas podem estar aqui, né, Mi? Claro. Elas podem ter a oportunidade também de estar aqui, sendo ouvida, a história delas poder estar aí no YouTube, tendo cortes para o resto da vida ficar marcado, porque a Formes é oportunidade, a Michelle é oportunidade. Amém. Então, aproveitem. Obrigada. Beijinho. Muito obrigada. Assistam esse episódio 20 vezes, pelo menos. E nos vemos no próximo.